boa pergunta. Eu vinha para cá, para São Paulo, brinquei com a Graziela no carro, a gente fez esse espetáculo em Portugal, né? Eu brinquei com ela, falei, estou mais nervoso de fazer em São Paulo que em Portugal. Choque cultural. O choque cultural é maior para mim, São Paulo, do que Portugal. Mas era brincadeira. E sei lá, não tem nenhuma diferença para mim. Rio, São Paulo, continua tudo sendo o mesmo Brasil. E aí, eu acho que tem uma coisa que esse espetáculo deu pra gente de volta, em relação a até uma sensação que a gente tinha, de certa forma, de estar um pouco refém de um formato muito engessado, até pelas regras aí do capital e tudo mais, de um modus operandi do teatro, como produzir o teatro de uma certa maneira. O teatro é assim, a gente tem que pautar com certa antecedência, a gente tem que fazer desse jeito, a gente entra no teatro por aqui, o público entra por aqui, a gente fica lá atrás, eles sentam, quando eles sentarem a gente dá o sinal, quando abrirem a cortina eles não podem mais falar e nem tossir, a gente faz o espetáculo, quando acabar eles aplaudem, a gente agradece, a cortina fecha, a gente vai para o nosso mundo de glamour e eles vão embora para casa. A gente estava um pouco assim, desanimado com esse jeito de fazer teatro. O teatro, ele proporciona muitos momentos únicos, né? Cada vez que a gente chega no teatro fazer um espetáculo, a gente faz para uma plateia totalmente diferente. Nunca acontece de você fazer para exatamente as mesmas pessoas que estiveram ontem. Às vezes alguém até volta mais de uma vez, mas todo mundo do mesmo jeito e a gente do mesmo jeito nunca vai ser, né? Sempre é único, nesse sentido. Acho que a gente sentiu que foi muito também, por parte da plateia, tem uma acolhida muito grande. Sempre vem um assunto, nunca vem uma palavra, uma coisa cabeluda, quero ver vocês improvisarem parafuso, entendeu? É sempre mesmo que coisa, venha, a gente não vai receber assim. A pessoa pode tirar a pedra, porque nós vamos receber uma flor. Porque o nosso trabalho não é revidar a pedra, é transformar a pedra na flor. Então, se por acaso alguma pessoa na plateia, claro que isso pode acontecer, são 200, 300 pessoas, tiver um espírito, como você descreveu, atravessado naquele dia, o trabalho do teatro é que a pessoa saia dali melhor do que chegou, e não pior do que chegou. Então, a gente nunca está predisposto para pedra. Qualquer pedra é flor para nós. A Graziela, na verdade, ela tinha mais conhecimento de teatro de improviso que eu. Eu nunca tinha imaginado que o improviso pudesse ser um resultado. Para mim, o improviso era sempre um processo criativo e, depois do texto pronto, sobrevivia um pedaço do texto, livre para ser improvisado, ser aprimorado ou ser suprimido, uma parte que já não está tão boa e tal. Mas eu não imaginava que pudesse haver um espetáculo cujo resultado fosse o próprio método de improviso. Quando a Graziela falou, vamos fazer só nós dois, eu realmente fiquei e falei, mas só nós dois? Eu falei, vamos chamar mais alguém. E até o último minuto tentou pegar alguém na rua. Uma pessoa na rua. Chama alguém, porque realmente com três, um sai, um volta. Eu falei, mas só nós dois? Mas a gente hoje em dia não sente falta de ninguém. E a gente também tem a companhia de dois músicos, né? Que de certa forma eles preenchem um pouco o nosso vazio. Aqui no One Way. O momento da criação e o momento da apresentação do texto são coincidentes, são o mesmo. O bonito do improviso é isto, é dar ao público a oportunidade de olhar, digamos assim, a operação atômica da criação. Você vê o momento em que a ideia surge na cabeça do escritor e no momento em que o outro escritor recebe aquela ideia e aí contribui com a ideia dele, então você vê essa construção sendo feita na sua frente. E não tem assim nada contra outros modos de fazer teatro de improviso. A gente acha tudo muito interessante, tudo muito bonito. Agora, a gente se apaixonou mais por uma história. A gente acha que o desafio de contar uma história de meia hora, ele é, para nós dois, né, assim, rico, entende? A gente acha bonito perseguir qual é a fábula que será produzida por essa espontaneidade total. O improviso é uma construção parecida com o frescobol, é criar uma bela jogada, né? Criar uma jogada, como a gente vê um ponto de tênis, às vezes, muito bonito, em que os dois jogadores são muito exímios na construção daquela dramaturgia. Infelizmente, no tênis, somente algum ganha. Mas no improviso não há, digamos assim, a derrota. O ganho é sempre da totalidade das pessoas que estão ali reunidas. Muitas vezes, dentro
desse Turbilhão, exercício de tentar encontrando caminhos e seguindo e tudo mais, a gente faz, em alguns momentos, cenas que são dramaticamente perfeitas. E há outras cenas, isso que é interessante, que, digamos assim, do ponto de vista clássico da dramaturgia, elas são profundamente imperfeitas. Em qualquer outra circunstância, elas seriam uma cena ruim. Mas na circunstância do improviso, ela não é ruim, porque aquela imperfeição, ela é pandan com essa outra que é perfeita, entendeu? Elas namoram. Por exemplo, a ansiedade é um grande inimigo do improviso, por exemplo. A ansiedade, se você se tomar, ficar ansioso para resolver dramaturgicamente a história, você provavelmente se precipita. Então a gente conversa sobre estas questões, né? Sobre, digamos assim, o métier mesmo do improviso. Dá medo. Eu acho que dá medo exatamente Dá na hora medo. que a gente está esperando, antes do espetáculo começar, e quando a gente não sabe qual é o tema. A gente não estuda nada. É uma coisa boa para quem não gosta de estudar. E outro dia mesmo... A gente não nem se de, prepara. nem de vestir figurino, nem de fazer maquiagem, nem de pentear o cabelo. Na verdade, o preparo A gente vai com a roupa de casa mesmo. é a história profissional inteira da nossa vida. E também o contato imenso com a realidade. E o contato com a realidade que está agora, não é uma realidade transcendente, é a realidade do dia, da hora, do momento. E um teatro muito, como o teatro, na minha opinião, deve ser um teatro voltado para a plateia, e não um teatro voltado do ator para o próprio ator, porque eu percebo que os artistas têm uma tendência muito forte a escolher peças pela oportunidade que elas oferecem a eles mostrarem o seu talento, como se isso bastasse, como se isso fosse entretenimento suficiente. Eu acho um crime, num país como o Brasil, você usar música gravada. Quer dizer, um crime. Um crime foi um pouco forte. Tem tanta música boa no Brasil, e depois a música gravada, ela é uma interferência formal no espetáculo. Eu acredito que o teatro, mesmo quando o texto esteja pronto, ele deve sempre ser passível de mudança, porque ao mudar a plateia, ao mudar o dia, o ator tem que poder mudar o espetáculo. O músico presente, ele muda a música junto com você. A música gravada, você muda, ela continua igual. Então, a música gravada ela é um aprisionamento da linguagem, sabe? Por isso que eu sempre trabalhei com música ao vivo. Depois que acaba o espetáculo, sempre tem. E geralmente são essas perguntas, mas é tudo improvisado mesmo? Ou como a gente acabou de fazer o espetáculo, é muito fácil a gente falar sobre isso. É muito mobilizante, porque todo mundo, em suas profissões, também estão todos tolhidos de sua criatividade por causa de comportamentos formais. E as pessoas não são iguais, são diferentes. Eu sempre falo, isso é engraçado, todo mundo é igual perante a lei, é verdade, mas ninguém é igual. E a lei é igual para todo mundo. A nossa sociedade é muito grande para que o indivíduo seja contemplado individualmente. Então todos nós temos que ficar oprimidos por uma decisão que atenda à coletividade, entendeu? O teatro de improviso é um convite à liberdade. O artista, nós somos uns técnicos em tornar, digo, diante de um texto fechado, em tornar a repetição sempre inédita. Porque para o público é sempre inédito, para nós é uma repetição. Mas para o público ser inédito, eu acredito nisso, faz com que para nós seja inédito também. Né? Porque muda o público, se é um ator de coração aberto, ele se muda. Se é um ator formal e um teatro formal, por isso aqui eu não gosto de teatro formal. Eu não gosto mesmo, eu acho que aquilo não é teatro. Eu não gosto de teatro formal, visualmente formal, que todo dia é igual, que todo dia o ator fala igual, que tem tudo marcado, que na hora que eu tocar no ombro dela acende uma luz amarela, na hora que eu viro para cá entra uma luz aqui, aí solta a música, e eu ensaiei aquilo 2 meses, e um diretor, geralmente fascista, ficou me fazendo repetir aquilo, porque é a criação dele, porque ele criou e ele quer daquela maneira o brinquedo dele. Mas eu não gosto de teatro formal, nem de relações formais. Eu acho que a criação é um ato informal.